Eleições 2020, Jornal do Porto e Comunidade FM participando também do pleito eleitoral aqui no município. Lembrando que nós estamos seguindo todas as recomendações de saúde a respeito do combate ao Covid. Nós higienizamos os nossos equipamentos e serão higienizados também posteriormente. Nós estamos realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Ferreira. Todos eles e também as assessorias, elas concordaram nas regras dessa entrevista. Para que você que está assistindo entenda como são essas regras, eu vou fazer a leitura do que foi combinado e acertado com a assessoria e os candidatos a prefeito de Porto Ferreira. A entrevista ela terá o seguinte regulamento: será gravado em vídeo na redação do Jornal do Porto. Hoje a gravação acontece no dia 1º de outubro, sendo posteriormente transmitida em nossos canais do Facebook e também do YouTube. O conteúdo também será publicado em nossa edição impressa, em ambos os casos na íntegra. Tanto a entrevista impressa quanto a gravada será publicada, divulgada no dia 9 de outubro de 2020. Em ambos os casos, a divulgação obedecerá à ordem alfabética dos nomes dos candidatos. Na edição impressa, será feito um caderno especial de 4 páginas. Na primeira página, haverá uma chamada geral com as fotos dos 3 candidatos e seus vices, em igual tamanho, mais textos com informações sobre o pleito eleitoral. As 3 páginas seguintes conterão em cada uma a entrevista de cada candidato, ou seja, na página 2, a entrevista do primeiro candidato pela ordem alfabética, na página 3, a entrevista do segundo e na página 4, a entrevista do terceiro. A divulgação em vídeo será feita em postagens separadas, uma de cada vez em sequência por ordem alfabética. Serão formuladas 10 perguntas ao candidato, que recebeu, na verdade, as assessorias do candidato com antecedência de 24 horas desta gravação, juntamente com este regulamento que eu estou lendo para vocês. As perguntas são as mesmas para todos os candidatos. Elas foram formuladas buscando abranger assuntos diversos e importantes para a população ferreirense, dentro de critério jornalístico debatido pelo nosso conselho editorial. O Jornal do Porto pretende realizar uma segunda entrevista abordando outros temas, mais ao final da campanha eleitoral, a ser publicada então no dia 13 de novembro, antevéspera da eleição, no mesmo formato. O candidato ele terá até 1 minuto e meio para responder a cada pergunta. Se não tiver concluído neste tempo, será avisado para fazê-lo no prazo de 5 segundos, então sendo interrompido por mim. O candidato poderá comparecer acompanhado de sua assessoria, porém na gravação estará sozinho, junto com o entrevistador e equipe técnica do Jornal do Porto. Ele não poderá ler as respostas para as perguntas. A gravação será feita em apenas uma tomada, ou seja, não será permitida a regravação de qualquer resposta ou a edição da entrevista. Qualquer outra questão não prevista será decidida pelo Conselho Editorial do Jornal do Porto, sempre buscando um tratamento imparcial a todos os candidatos. Ao participar da entrevista, compreende-se que o entrevistado está de acordo com as regras estipuladas. Nós estamos recebendo nesse momento o candidato a prefeito de Porto Ferreira, André Braga. Candidato, seja bem-vindo à redação do Jornal do Porto, essa iniciativa do Jornal do Porto e da Rádio Comunidade FM de entrevistar todos os candidatos. Seja bem-vindo. Osni, primeiro eu gostaria de parabenizar o Jornal do Porto e a Comunidade FM por essa iniciativa. Haja vista que alguns anos atrás muitos brasileiros não tinham direito a voto. Tivemos a redemocratização, trabalho árduo de tanta gente boa como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Teotônio Vilela, para trazer o voto para a população. É importante discutir Porto Ferreira, discutir o Estado, discutir o país.
Hoje nós temos que discutir todas as questões que envolvem o dia a dia da nossa cidade. A educação, a saúde, a geração de empregos, enfim, o esporte, a cultura. Nós temos que discutir o futuro de Porto Ferreira. Portanto, eu quero aqui parabenizar a iniciativa do Jornal do Porto, através da família Bellini, através do André, do João, da dona Mafalda e através de vocês, né, da comunidade FM, que hoje tem uma abrangência muito grande, traz programas esclarecedores, jornalísticos importantes. Essa eleição vai ser uma eleição, Osni, eleição essa de debate, de discussão e ao mesmo tempo de fomentar ideias importantes. Você sabe muito bem que a minha vida política sempre foi pautada em discussões de trazer a população no sentido de trazer as ideias e o contexto do dia a dia de Porto Ferreira. Ok, então nós vamos prosseguindo essa entrevista, né? A primeira pergunta que eu faço ao candidato é: em linhas gerais, conte um pouco sobre sua trajetória de vida em relação com Porto Ferreira. Olha, Porto Ferreira, eu nasci praticamente na rua Francisco Prado, filho de Dorival Braga e o cirurgião dentista, e da dona Cidinha, professora de História e Geografia. Ali morava do lado ali do Guto, meu primo, do Antônio Fernando Gentil, do meu primo Jefferson. Tinha um grande amigo meu, Urubu. Andávamos pela rua, descalço, aprendemos a jogar bolinha de gude ali com o Jô Nositesa. Logo após eu mudei para 29 de julho e frequentei muito o Porto Ferreira Futebol Clube. Aliás, o meu avô, ele é um dos fundadores do Porto Ferreira Futebol Clube, Leonildo Braga, um desportista nato, foi jogador do Corinthians. Enfim, eu amo Porto Ferreira, eu amo de fato, até porque estudei no sul de Minas e subia aquelas ruas ali, chegava no Zé Baixo para comprar um amendoim. Quanto tempo eu vivi com o meu amigo Schmidt jogando bola ali no Porto Ferreira Futebol Clube. A minha vida é Porto Ferreira. E logo após eu saí, joguei futebol com 14, 15 anos, fui para o São Paulo, fui para o Santos e tive essa parte futebolística do meu avô Leonildo Braga. Com o futebol, eu tive a oportunidade de fazer educação física. Fui professor de educação física, fiz 3 anos também de direito, não completei. E segui minha vida como vereador, prefeito municipal. Okay. Passaremos agora a nossa segunda pergunta dessa entrevista. Candidato, o que o senhor pretende fazer para garantir mais investimentos para Porto Ferreira, caso o senhor seja eleito prefeito, neste momento de crise econômica agravada pela pandemia do Covid-19? Olha, eu pretendo discutir, fazer um pacto junto à nossa sociedade. Eu tive a oportunidade no primeiro, no segundo mandato, junto com o vereador na época, que seu candidato a vice-prefeito, Jorge Arnone, nós criamos associações de bairros. Nós movimentamos e demos voz à nossa comunidade, à nossa população. É isso que eu quero fazer um pacto junto ao nosso comércio, junto aos nossos prestadores de serviços, junto à nossa indústria, para discutir alternativas para a geração de empregos aqui em Porto Ferreira. Sair dessa crise, mas sair dessa crise com muita força. Ou seja, fazer com que o setor produtivo tenha mais liberdade de trabalhar. Hoje eu vejo o setor produtivo tendo muita dificuldade para trabalhar. Eu acho que é hora de ter menos prefeitura e mais comércio, mais prestador de serviço. Emprego é de suma importância nesse momento e valorizar o comércio e o prestador de serviço é importantíssimo. Eu já fiz uma divulgação, um trabalho recentemente junto à Porto FM, que comprar em Porto Ferreira é valorizar o emprego aqui. Esse trabalho nós tentamos conscientizar a população que por muitas vezes compra através da internet, compra em outras cidades. Se você comprar aqui, Ozinho, você está mantendo o emprego em Porto Ferreira. Okay, portanto, obrigado pela resposta. Passaremos agora à terceira pergunta dessa entrevista. O turismo de negócio será sem dúvida de extrema importância para a retomada da economia ferreirense. O que o senhor pretende fazer nessa área para auxiliar os empreendedores e gerar mais empregos?
Olha, Osni, nós temos que ter, primeiro nós precisamos ter um pacto e participar de uma grande conversa com todos os empreendedores de Porto Ferreira. Uma das ideias é discutir aquilo que é básico. Ali na Avenida do Comércio nós precisamos de banheiro, é simples, está claro, há vários anos, né? Precisamos de banheiro, precisamos de um local para a guarda municipal, precisamos de um lugar para fraudário, para atender o turista com dignidade, né? Então precisamos de muita coisa e através disso nós vamos discutir e elaborar um projeto de turismo para aquela região, mas ouvindo quem? Os empreendedores. Tem uma proposta aí de alguns anos atrás em relação à redução da velocidade na Anhanguera, que não conseguiram realizar. É uma das reivindicações dos comerciantes, para que as pessoas passem na Anhanguera com mais tranquilidade, para olhar aquele local ali e ao mesmo tempo ver os produtos que são feitos pelo ferreirense. E olhe bem a importância de você fazer um pacto ali, a importância da geração de empregos. Nós temos mais de 1.600 empregos ali naquela região. Se conseguirmos fomentar ainda mais, você pode ter certeza, nós vamos chegar a 3.000 empregos com facilidade, 3.000 empregos diretos, mas é incentivar, é dar condição a toda aquela gente, entendeu? A pergunta 4 que eu faço para o candidato: o senhor é a favor de uma revisão da planta genérica de valores responsável pelo cálculo do IPTU? Se sim, o porquê? Olha, eu sou contrário a qualquer tipo de aumento de imposto no nosso município. Haja visto que nós temos hoje uma população que deve à prefeitura uma dívida ativa de 43 milhões de reais. Se a população não está conseguindo pagar hoje, como você vai aumentar novos impostos? Você vai fazer uma planta genérica para aumentar mais recursos para o município? A carga tributária do nosso município é muito grande hoje. A prefeitura municipal fez um governo de aumentar a arrecadação através de um código de posturas hoje que penaliza a população. Hoje nós temos aí uma fábrica de multas no trânsito, infelizmente, tirando do bolso do operário, daquele que trabalha na Batrol, daquele que trabalha na Margiros, daquele que tem o seu sonho de comprar o seu terreninho. A prefeitura virou uma máquina de arrecadação. Isso eu não quero, principalmente nessa época de pandemia. É hora de darmos condição à nossa população. Imagine só, o cidadão compra seu terreninho, leva uma multa de R$1.000 porque está sujo, não foi notificado. Como é que ele vai pagar esse terreno para construir o seu sonho, que é a sua casa própria? Portanto, vamos dar condição à população de fazer a sua casa. Essa fiscalização que está tendo hoje aqui em Porto Ferreira 5 segundos. É de fato cruel, está judiando o nosso povo. Isso vai acabar. Okay. Pergunta número 5. Quais são, na opinião do senhor, os principais problemas da saúde local e o que fazer para saná-los ou diminuí-los? Olha, Osni, eu acho que falta humanização na área de saúde. A partir do momento que temos tecnologia e não estamos utilizando para marcar uma consulta médica, para retirar um medicamento, olhe bem, hoje nós temos um celular, nós temos condições de fazer uma cidade inteligente, ou seja, através do celular você marcar uma consulta médica. E segundo, não tem cabimento fechar farmácias em bairros. Nós temos pessoas que têm muita dificuldade para se locomover, de sair do bairro Jardim Anésia, do Porto Belo, para vir até o centro da cidade para pegar um medicamento. Isso se chama respeito às pessoas. Isso nós temos e vamos fazer um trabalho para humanizar, mas com inteligência. E ao mesmo tempo trazendo o cartão digital a toda a população de Porto Ferreira, respeitando o nosso povo, principalmente os mais idosos, que tem que sair da sua casa para ir buscar um medicamento. Olha, nós temos a tecnologia hoje, é só usufruir com muita inteligência. Isso nós vamos trazer para Porto Ferreira. O senhor tem ainda 16 segundos. Olha, eu gostaria de acrescentar também que nós vamos melhorar essa questão do transporte de saúde, principalmente para Barretos. É uma crueldade. Crueldade é essa de aumentar a quilometragem para levar as pessoas que têm câncer. É lamentável.
Pergunta número 6, na questão do trânsito. Quais são os principais gargalos de mobilidade que precisam ser resolvidos e que o senhor pretende fazer? Olhe bem, Ozzy, nós temos uma cidade que está à beira da 315, né? Nós estamos rodeados de estradas de alta velocidade. E é preocupante isso. Nós temos uma concessão da Intervias e, através do planejamento lá atrás, deveria ser feito obras que não foram realizadas. Aquele trevo ali da Vila Real, Cristo Redentor e Vila Real, ali precisa ser feito ali um trabalho que foi colocado em licitação na oportunidade, como também do Pascoal Solzano. Ali é preocupante. O chefe do Executivo Municipal tem que brigar junto ao Governo do Estado para que essa licitação, esse cronograma de obras fosse respeitado. Nós temos aí o anel viário, que é um sonho. A obra que foi feita tão bonita ali da Rodolfo Street, que foi feita pela Renata, a duplicação. Quero dar continuidade pelo leito da FIPASA para chegar futuramente até o Santa Luzia, beneficiando toda aquela região, né? O Porto Seguro, enfim, o Zé Gomes. É de suma importância esta obra. Sei que é uma obra que vai demandar vários anos, mas nós temos que iniciar essa obra. Rotatória, tem uma rotatória aqui que é importantíssima, ali no início ali da Rodolfo Street, ali, né? Ali perto do posto São Luís. Resolvendo essa questão da rotatória, nós estaremos eliminando um sério problema, como também uma rotatória ali do lado ali do Porto Belo. São obras importantes. Obrigado pela resposta. A burocracia muitas vezes ela impede o desenvolvimento. O que o senhor pretende fazer para dar uma maior agilidade neste processo junto à administração pública, candidato? Olha, Osni, até para complementar aquela outra pergunta, eu gostaria de ainda complementar com o assunto. Nós precisamos de ciclovias. Uma cidade precisa de ciclovias para ter qualidade de vida, para ter um trânsito mais justo, mais humano. Isso foi propagado muito na eleição passada e, infelizmente, não foi feito 100 metros de ciclovia durante esses 4 anos. Mas nós vamos realizar um belíssimo projeto. Em termos de burocracia, eu vou trazer a cidade digital, nós vamos trazer uma cidade inteligente, vamos trazer técnicos para fazer com que venha agilizar todos os processos da Prefeitura Municipal. Eu tenho exemplo aí de pessoas que estão esperando há 6 meses para iniciar a sua construção, sua casa, a reforma da sua casa, a ampliação da sua loja. A Prefeitura de Porto Ferreira virou muito burocrática. Quer se arrecadar muito dinheiro, tirar muito dinheiro da população e não serve a população de acordo com o necessário. Tem muita gente que quer produzir e não está conseguindo produzir. O governo municipal criou-se um entrave violento. Muita gente está tendo dificuldade de produzir e trabalhar em Porto Ferreira. É hora de eliminar essa burocracia, fazer com que o povo de Porto Ferreira tenha oportunidade de trabalho, de levar o seu pão de cada dia para sua casa. Olha, Porto Ferreira tem que mudar, e mudar muito, principalmente alguns fiscais que ficam batendo na porta do comércio. Resposta. Candidato, é consenso que os professores eles devam ser valorizados, pois isso reflete na qualidade do ensino. Como o senhor pretende fazer isso? Olha, educação eu tenho experiência. Eu municipalizei o ensino de Porto Ferreira. Eu trouxe o Sul de Minúcio, o Norai de Mariano, a Escola do Gonço. Eu criei um sistema de ônibus em Porto Ferreira fundamental. Fizemos economia na oportunidade. Eu trouxe uniforme para todas as escolas de Porto Ferreira. Trouxe computadores. Então, educação eu conheço. Conheço muito bem, porque eu tive grandes professores militando na chefia da Secretaria da Educação. Professor Agostinho Garcia, professor Benê, Ana Benassato, pessoas que realmente usaram do seu conhecimento e trouxeram um benefício muito grande para Porto Ferreira. Eu quero afirmar aqui para você, Ozinho, o Sul de Minúcio, dia 1º de janeiro, vai ser aberto, reaberto. O Sul de Minúcio é um patrimônio histórico de Porto Ferreira. Não poderia nunca ser fechado. Isso foi um crime contra a educação. Quero aqui afirmar também que vou fazer um plano de carreira justo para que os professores e todos os funcionários na área da educação tenham motivação de trabalhar. Essa história
que o professor tem que fazer faculdade de medicina para ganhar mais, isso não existe. Nós temos que valorizar os nossos professores, até porque a minha mãe é professora. Eu sou professor também. E olhe bem, para finalizar, a merenda tem que ser entregue principalmente para as nossas famílias. Obrigado. Pergunta número 9, candidato. Nós temos um rio de grande porte cortando a nossa cidade, pouco explorado na questão turística. O senhor tem algum projeto para desenvolver o turismo na região do Rio Mogi e como fazer isso de forma sustentável? Olha, Osni, você sabe que a minha família é ribeirinha. O meu avô, Leonildo Braga, teve a concessão da Ilha dos Patos durante muitos anos. O meu pai, com 6 anos de idade, já tinha um motor de polpa, andava pelo rio Mogi Guaçu. Então minha família tem uma tradição do rio Mogi Guaçu e nós conhecemos muito bem o rio Mogi Guaçu, como tanta gente conhece esse rio maravilhoso, né? Que deu a oportunidade de nascer Porto Ferreira, através do rio Mogi Guaçu. Nós queremos ali fazer uma licitação na área João Ferreira, fazer ali licitar um restaurante para atender toda a nossa população e principalmente o pessoal de fora, gerando empregos. E no entorno trazer melhorias, fazendo com que o rio Mogi Guaçu, a parte ali da área João Ferreira, seja praticamente um espaço igual da cachoeira. Precisamos usufruir a beleza do rio Mogi Guaçu através de um restaurante, trazendo mais emprego, mais geração de empregos, e é através dessa área, dessa beleza do Mogi, que nós vamos conseguir realizar esse sonho. O senhor tem mais 19 segundos. Olha bem, queremos também fazer competições aquáticas naquele local, fazer com que o rio Mogi Guaçu seja apresentado para toda a nossa região. Nós não temos a descida de boia? Vamos fazer aí uma descida de caiaque, enfim, competições e mostrar que o rio Mogi Guaçu é belíssimo. Obrigado você. Pergunta número 10. O senhor tem agora 1 minuto e meio do espaço aberto para falar de propostas e assuntos de livre escolha do senhor. Olha, Osni, eu tenho duas bandeiras que eu acho de fundamental importância. Primeiro se refere a alimento, à fome. Por muitas vezes o cidadão comum perde o seu emprego e perde o direito de ter uma alimentação. Eu vou trazer e vou realizar aqui em Porto Ferreira um grande sonho. Eu já vi muita gente passando necessidade. E é uma necessidade temporária. E que nós vamos resgatar essas pessoas através do restaurante popular. O cidadão vai pagar R$1, vai ter o café da manhã. Vai pagar R$1, vai ter o seu almoço, através de nutricionista atendendo às necessidades do ser humano. Importante frisar também que nós vamos atender o funcionário rural com café da manhã, um café digno para todas essas pessoas. Vou criar também o CDHU Ferreirense. CDHU Ferreirense que vai ser uma autarquia, como eu criei na época o SAEF, uma autarquia onde vai ter 1% do orçamento do município para criar projetos e compra de terrenos para dar a sua casa própria. Esse é um sonho que eu vou realizar e vou criar uma política pública através de lei, através de mandar essa lei para a Câmara Municipal. Eu tenho um exemplo do meu pai, da minha família. Ele fez 260 terrenos e entregou para a população do Cristo Redentor. Eu vou trazer muitos terrenos para a população de Porto Ferreira através do CDHU Ferreirense. Candidato André Braga, nós gostaríamos de agradecê-lo por essa entrevista na redação do Jornal do Porto, né, como já ficou acertado com a assessoria e com o próprio candidato. Nós faremos uma outra entrevista na semana das eleições. O senhor agora tem 1 minuto e meio para as considerações finais. Olha, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Nós estamos num momento democrático de colocar as nossas ideias e uma das posições que nós estamos discutindo é em relação aos 26 milhões que foram emprestados da Caixa Econômica Federal. Com juros e correção monetária, nós vamos pagar mais 64 milhões de reais. E olha, pasmem, no ano de 2019, se propagou através da Prefeitura Municipal que tinham pago todas as dívidas. Fake news. Faltaram com a verdade. No dia 31 de dezembro saiu o relatório do Tribunal de Contas. Porto Ferreira tinha uma dívida de 19 milhões de reais. Passado 4 meses, Osni,
Tribunal de Contas mostrou a dívida de Porto Ferreira. Já saltou de 19 para 38 milhões. E pode ter certeza que Porto Ferreira vai passar dos 100 milhões de reais, comprometendo a saúde financeira, trazendo um prejuízo muito grande. Irresponsabilidade de muitas pessoas que só pensaram na reeleição. É importante dizer a todos, porque amanhã depois, seja A, B ou C, que assuma a prefeitura municipal, tem que mostrar toda a situação econômica da prefeitura municipal. A prefeitura municipal está quebrada, sim, infelizmente. Jornal do Porto e Comunidade FM nas eleições 2020. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam e até a próxima entrevista.